Aulinha de ciências. Hoje iremos estudar sobre o reino vegetal. As plantas são seres vivos que fazem parte do reino Plantae ou reino dos vegetais. Elas se destacam por serem formadas por muitas células. Quando observarmos o reino Plantae, notamos que ele é composto por organismos bastante diferentes. Algumas plantas, por exemplo, apresentam tamanho de poucos centímetros. Exemplo, que a Pro trouxe aqui para a aulinha, são os musgos. Apresentam tamanho de poucos centímetros. Olha, aqui na telinha do computador, tá vendo? Aqui é, uma plantinha com pouco centímetro, musgos. A Pro trouxe outro exemplo. Portanto, as cicoia podem atingir mais de 80 metros de altura. Olha como é tão alta. Tá vendo? Os musgos são pequenos, poucos centímetros, e já essa plantinha é muito, muito alta. São as plantas seres fotossintetizantes, capazes de produzir seu próprio alimento, sendo, portanto, autotróficas, e vale salientar que há exceção a essa regra. O cipó-chumbo é uma planta que não realiza fotossíntese e obtém os nutrientes necessários para sua sobrevivência de uma planta hospedeira. A Pro trouxe para nossa aulinha exemplo de cipó-chumbo. Olha como essa plantinha é. A Pro trouxe duas imagens para melhor compreensão do que vem a ser. Agora, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o reino vegetal, portanto, as principais partes de uma planta. Então, as plantinhas contêm raiz, caule, folha, flor e frutos. Vamos dar continuidade falando sobre raiz. É a estrutura responsável por garantir a absorção de água. Bom dia, Pro. Bom dia. E nutrientes do solo. E também... Que página é? 118. Quê? 118. 1 e 8. Ô, Pro, Oi. eu tomei um susto quando meu bicho falou. Agora desativa o áudio aí para continuar a aulinha. Daqui a pouco vocês ativam novamente. Raiz é a estrutura responsável por garantir a absorção de água e nutrientes do solo e também garantir que a planta fixe no substrato, e algumas raízes atuam ainda acumulando substância, como carboidratos, ajudando na retirada de substância de outra planta. Aqui está, o exemplo de uma raiz. Olha como é a raiz de uma planta. Tá vendo? Exemplos de raízes. A Pro trouxe outros exemplos aqui, ó. Tem a cebola, tem a cenoura, a beterraba,
batata. Isso tudo aqui, meus amores, são exemplos de raízes. Nos alimentando, nós nos alimenta, né? Com essas raízes aqui, ó. A gente tem isso aqui como um alimento. Nos alimentamos, né, com essas raízes aqui, olha. Como podemos ver, ó. São bem conhecidas. Agora, iremos falar sobre o caule. É um órgão vegetal relacionado com duas funções principais: a condução de substância e a sustentação de folhas e estruturas de reprodução. Alguns caules estão adaptados para armazenar substâncias. Aqui está, meus amores, exemplos de caules. Como podemos ver aqui, ó, brócolis e aspargo. Olha, também nos alimentamos, né, com esses caules. Olha. Agora, daremos continuidade falando sobre a folha, conhecendo um pouco sobre a folha. É uma estrutura que funciona como órgão fotossintetizante na maioria das plantas vasculares que não apresentam vasos condutores. Seu papel, no entanto, não fica restrito apenas a garantir a realização de fotossíntese. Aqui está exemplos de folhas, como alface e agrião. Olha, exemplos de folhas. Também, né, nos alimentamos com essas folhas, alface na saladinha e agrião também. Flor é um órgão de reprodução de algumas plantas e a partir dela que nascem os frutos e as sementes. Olha, aqui está exemplos de flores, como a rosa e a como a rosa e o girassol. Olha que flores lindas. A rosa aqui e o girassol. Olha. Frutos. Os frutos protegem as sementes, que é a parte capaz de desenvolver uma nova planta. Alguns frutos não possuem sementes, como banana. Outros possuem apenas uma semente, como o abacate. E outros possuem várias sementes, como mamão. Então, aqui está, né, exemplos de frutas. A banana não possui semente, o abacate apenas uma sementinha, olha como podemos ver. E o mamão apresenta várias sementinhas, olha. São frutas muito gostosas. Olha. Agora, para melhor compreensão, iremos falar sobre o processo da fotossíntese, ou seja, a água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz. A planta, através da raiz da planta, e chega... Ela não está escutando, tudo bem, quando... Aí, ela parou. Mãe. Eu tenho que viajar. Então, processo da fotossíntese. A água e os sais minerais são retirados do solo através da raiz da planta e chega até as folhas pelo caule em forma de seiva, denominada seiva bruta. A luz do sol, por sua vez, também é absorvida pela folha através da clorofila, substância que dá a coloração verde das folhas. Então, a clorofila
é a energia solar que transformam outros ingredientes em glicose. Aqui está, olha, o processo da fotossíntese. Olha, energia da luz, o gás oxigênio, a glicose que a Pró estava explicando, o gás carbônico e a água, olha. Tá vendo? Outra. E essa foi a nossa aulinha de ciência.